Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu sou o professor Diego e se você que sempre quis fazer um jogo da memória utilizando HTML, CSS e JavaScript, você está no lugar certo. Durante esse vídeo nós vamos fazer esse jogo que você está vendo aí no fundo, onde nós vamos utilizar somente as tecnologias base ali da web, HTML, CSS e JavaScript. Não vamos utilizar nenhum framework nem nada do tipo. Você vai ver que esse jogo é mais simples de fazer do que parece e dá muito espaço para que você possa fazer melhorias. Então, se você estiver preparado ou preparada, vamos abrir o VS Code e vamos começar a codar agora. Maravilha, estamos aqui com o nosso editor, o nosso navegador e vamos começar então a produção do nosso jogo. O primeiro passo então vai ser construir ali um index.html. Vamos digitar HTML5 aqui e aí ele vai construir ali o corpo básico do nosso jogo. Então vou chamar aqui de Memory Game, jogo da memória, e aí nós vamos precisar então de um link para o nosso CSS. E eu vou chamar de Style CSS e nós vamos precisar de um script. Então vou chamar aqui de script.js também. Aí eu vou criar aqui o nosso arquivo style.css, que vai ser o nosso arquivo de CSS, e vou criar aqui o nosso script.js, que enfim, vai ser o nosso arquivo JavaScript. E aí a única coisa que nós vamos precisar aqui no HTML é adicionar uma div que eu vou chamar aqui de board, que seria o quadro ali onde nós vamos desenhar o conteúdo desse site dinamicamente. Maravilha? E aí uma vez que ele tiver construído, tudo isso vai ser renderizado aqui dinamicamente. Então quem vai fazer as cartinhas, vai fazer toda a paradinha ali, vai ser o JavaScript. Legal? Então dessa parte aqui nós já terminamos. Aí entra então aqui o CSS. O CSS eu não vou entrar tanto no mérito porque ele não tem tantos detalhes assim. Ele tem só um truquezinho que diz respeito ali à forma como você faz o flip da carta, né? O virar da carta. Então a primeira coisa que eu vou adicionar aqui é só o CSS, só aqui um box sizing, por uma questão ali de permanecer com tamanho determinado, os elementos. Aí no body eu vou tirar o padding, a margem, vou colocar esse fundo com essa cor mais meio laranja, meio limãozinho, só para ele ficar com esse branco. Vou adicionar um display flex e vou adicionar tudo no centro para que as nossas cartas fiquem centralizadas. E aí, né, nós temos o elemento ali do board, então, na verdade, o board, né, que vai ficar centralizado, e aí esse board eu vou colocar com 75% do tamanho da viewport. Display flex, tudo centralizado também, porque aí, né, o body coloca o nosso elemento aqui no meio e o nosso tabuleiro aqui, ele também vai ficar no meio. E aí eu vou adicionar aqui o Flex Wrap, né, para diminuir o tamanho da tela e adaptar as cartas automaticamente, e o Gap para que os elementos não fiquem todos juntinhos. Legal? E aí eu vou ter aqui o elemento da carta, e eu vou deixar esse tamanho específico aqui, e aí você pode mudar, enfim, esse tamanho aqui é tranquilo. E aí o que está associado com a forma da carta virar está um pouco associado a isso aqui, tá? Então esse Transform Style Preserve 3D aqui é o que nós vamos usar para poder fazer essa transformação. E o Transition aqui, né, com o tempo que nós vamos usar para fazer o flip da carta. Aí vou adicionar um hover para quando nós permanecemos com o mouse em cima da carta, ela muda o cursor do mouse. E aí aqui, eu vou até adicionar tudo aqui, entra o cara que vai fazer a animação de virar a carta, tá? Então, nós usamos essa propriedade Backface Visibility para ele esconder o que seria a parte de trás ali da carta, tá bom? E aí, nós adicionamos aqui o Transform para ele fazer a rotação no eixo Y, para ele virar 180 graus, né? E virar, então, a carta. E por fim, eu vou só adicionar um IMG com 150 pixels aqui, porque vai ser o tamanho dos meus elementos dentro das minhas cartinhas, tá bom? Vou salvar, e aí a única alteração que você vai ver, por enquanto, é só esse verde musgo aqui na nossa tela. Maravilha, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu preciso das minhas cartas. E aí, o que eu digo nas cartas diz respeito ao desenho que você vai utilizar. Aqui eu vou utilizar o desenho de alguns memes para poder fazer, mas você pode utilizar a imagem que você quiser. Então eu vou só pegar a pasta dessas imagens e adicionar dentro do projeto. Adicionei aqui então minhas cartas, e aí eu tenho alguns memes famosos aí, inclusive da Nazaré, do Patrick, do Pikachu, a criança bem-sucedida. Esse aqui é o meu favorito, né? O This is Fine. E aí eu tenho aqui esse front, que vai representar a parte das cartas, né? O que seria a carta antes dela ser virada.
E aí, uma vez que eu tenho as minhas cartas aqui, dentro do meu script, eu vou mapear essas cartas dentro de um array. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque o primeiro passo do nosso jogo vai ser fazer com que eu crie a disposição dessas cartas, ou seja, basicamente o embaralhamento dessas cartas. Então, vou ter uma função chamada aqui loadGame. E vai ser a função que vai disparar lá o nosso jogo. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. LetCards vai ser igual a uma função que eu vou chamar de sortCardsDisposal. Ou seja, faça a ordenação da ordem das cartas. E aí nós vamos fazer essa função. Então, sortCardsDisposal. E por que isso é importante, né? Isso é importante porque você não quer que o jogo da memória ele sempre tenha as cartas exatamente no mesmo lugar, né? Você quer que a cada jogo você embaralhe essas cartas. E como é que nós podemos fazer esse embaralhamento? Bom, para conseguir fazer esse embaralhamento, basicamente o que a gente pode fazer é pegar esse array aqui, né, e mudar os itens de posição. Para conseguir mudar isso de posição, nós podemos utilizar um critério bem simples através dessa função aqui, que é o Random Order Criteria. E o que você faz? Você sorteia um número aqui e se menos meio, e aí ele vai te dar um valor true ou false, dependendo do valor que ele sortear aqui. E aí, né, como é que ele vai rolar? Se for um valor negativo, ele vai para uma ordem, né? Se for um valor positivo, ele vai para outra ordem. E aí você consegue passar isso aqui para dentro do array. Então posso fazer, por exemplo, cards.img.sort e passar esse critério de sorteio. E aí, como eu estou usando o random aqui, né? Às vezes ele vai dar um número positivo, às vezes ele vai dar um número negativo, e aí o que acontece é que toda vez que ele comparar dois elementos, né? Ele vai verificar esse valor, e aí às vezes vai ser maior, às vezes vai ser menor, e aí eles vão trocando de posição de acordo com os valores que forem sorteados. Beleza, só que eu não vou fazer isso aqui diretamente nessas imagens, porque o que eu quero fazer, na verdade, eu quero ter duas cartas para cada uma dessas imagens, para poder fazer os pares, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de cardsDisposal, que vai ser o que eu vou retornar no final, tá? E aí, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Para cada uma dessas cards images, posso até colocar cards.img, for each card.img, eu vou pegar aqui o cardsDisposal.push e vou colocar esse card para dentro. E vou fazer isso duas vezes. Legal? Quando eu fizer isso, né, eu vou adicionar aqui, inclusive a gente pode fazer, enfim, de várias formas. E aí, o que eu vou fazer no final? Eu vou fazer um return do cardsDisposal.sort. E aí eu vou usar o critério que nós selecionamos ali embaixo. Então, de novo, o que nós estamos fazendo aqui? Estou pegando aqui um array, estou adicionando duas cartas de cada um, certo? Então ele vai pegar ali, vai pegar a criança bem-sucedida, né? Vai adicionar dois cards dela, vai adicionar dois cards do Hiding Pain, dois cards da Nazaré, dois cards do Fry, do Patrick e do Pikachu, e aí no final aqui ele vai fazer a ordenação. E aí pode ser que uma saia do lado da outra, assim como pode ser que uma saia bem distante da outra. É aleatório, e essa é a grande graça do jogo da memória. Maravilha! O que eu posso fazer aqui agora é, uma vez que nós fizemos aqui o nosso jogo, no nosso load game, a gente pode colocar aqui no console log, por exemplo, para a gente ver qual que é o resultado que nós estamos obtendo. Então ele rodou aqui, e aí você deu um inspect, ele vai abrir aqui em outra janela, mas eu vou te mostrar aqui, ó. Então ele mostra aqui que eu tenho 12 cartas, e aí você vai ver aqui, ó. Eu tenho a do Fry aqui e eu tenho ele lá na última. Eu tenho dois Patricks aqui, a Nazaré tá ali embaixo, então eu tenho os pares, né? Como eu tenho aqui 6 cartas, era esperado que eu tivesse 12 elementos aqui. Maravilha! Qual que é o próximo passo do nosso jogo? Bom, o próximo passo agora é adicionar essas cartas dentro do HTML, dentro do tabuleiro, certo? Então, vou tirar esse console log daqui e vou adicionar uma nova função que vai se chamar Insert Cards into Board. E vou pegar aqui as cartas, né, que foram
ordenadas, e aí eu vou adicionar elas dentro do meu array. Legal, como é que eu vou fazer então? Vamos criar uma nova função aqui, né, que é o insert cards into board. Vou pegar as cartas. E aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o elemento que representa o meu board. Então, document.querySelector. A classe board. Lembrando que isso está lá no nosso HTML, né? Se eu der uma olhada aqui, ó, é o nosso board. E aí aqui embaixo eu vou primeiro resetar ele só para garantir de que não vai ter nada. Então beleza, resetei. Agora o que eu quero fazer? Para cada uma dessas cartas que eu tenho, eu quero inserir elas dentro do HTML. Aí o que eu posso fazer então? Cards.forEach, pegar o card, e para cada card fazer o seguinte: boardl.innerHTML mais igual, e aí o código que vai representar a minha carta. O código que vai representar a carta, ele não é difícil. Ele vai ser uma div, e essa div ela vai ter mais duas divs internas. Por quê? Olha só. Essa primeira div aqui é o que nós vamos chamar de card, que vai representar ali o nosso card. E aí eu vou atrelar uma função chamada flipCard, passando o próprio elemento da carta como referência. Então toda vez que eu clicar nesse elemento que vai representar a carta, ele vai disparar essa função que nós vamos executar daqui a pouquinho. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova div, porque essa div aqui ela vai ser uma das faces da nossa carta. Então vou colocar aqui como card front. E o que eu vou ter no card front? Eu vou ter aquela imagem do gatinho, aquela que é igual para todas as cartas. Então aqui vai ser igual cards front.png. Maravilha. E aí, como você já deve imaginar, eu vou ter mais uma outra div. Que vai representar a outra parte da carta. E aí aqui eu vou adicionar a imagem. E o source dela vai ser quem? Vai ser exatamente ali, né? Vou colocar aqui. O source dela vai ser exatamente a nossa carta. Né? Lembrando que a carta aqui vai ser o endereço, né, de onde ela está localizada. Então, passando para cá, ele vai funcionar. Então, basta pegar aqui o endereço da minha carta e adicionar dentro do meu elemento HTML. Maravilha? Feito isso, na hora que eu salvar, você já vai ver que as cartas já estão, de certa maneira, dispostas dentro do nosso jogo. Show? Inclusive, ó, tá responsivo, tá bonitinho. Legal. Só que agora, né, quando eu clico na carta, eu tenho um erro ali, né, porque esse flip card, ele não existe. Exatamente porque ele não foi feito ainda, e é o que nós vamos fazer agora. E aí entra a parte mais complicada do jogo, mas que nós vamos conseguir dar conta. Então, eu vou criar a função chamada flipCard, que eu vou receber o próprio card aqui como referência. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer nesse card é adicionar dentro do class list dele a classe isFlipped, tá? Por quê? Porque agora, quando eu clicar na carta, ele vai flipar, ela vai virar. Então, posso clicar aqui, e aí agora as cartinhas, olha só que efeito legal. Elas estão virando. Legal. E aí, né, se eu adicionar esse efeito, elas vão desvirar. Beleza. Coloquei então virei a carta. Como é que funciona o jogo da memória, né? Você vai virar uma carta, essa carta fica desvirada, e aí você vai virar uma outra. Se as duas cartas forem iguais, elas ficam desviradas e você meio que ganha um ponto, né? Se elas forem cartas diferentes, no momento que você vira a segunda carta, você vê que elas não são iguais e aí você desvira as duas. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, eu vou ter que marcar qual que é a primeira carta que eu cliquei, para depois quando eu clicar na segunda carta eu poder comparar. Então vamos colocar aqui, ó. Vou fazer aqui duas variáveis. Eu vou deixar como let aqui, porque nós vamos mudando ela de acordo com a jogada, né? Então vou chamar aqui de first card e second card.
Primeiro cartão e segundo cartão. Aí eu preciso, então, na hora que a pessoa clicar, né, saber se eu estou clicando é a primeira carta do meu jogo ou é a segunda. Então eu posso fazer uma variável chamada aqui isFirst card, fazendo uma comparação, guardando aqui se o first card é igual undefined. Se a primeira carta for igual undefined, quer dizer que eu não cliquei em nenhuma carta ainda, né? Ou estou iniciando uma jogada do zero. Então, neste caso, né, o first card vai ser a carta que eu acabei de escolher. E aí eu posso encerrar esse flip card por enquanto. Caso contrário, quer dizer que é a minha segunda carta, certo? Então vou adicionar aqui second card, vai ser igual ao card. E aí eu preciso adicionar aqui que essa jogada ela acabou de ser concluída, né? A jogada ela termina quando você clica na segunda carta. Então vou criar uma variável aqui em cima também, que eu vou chamar de letPlays, que é o número de jogadas, e aí o número de jogadas aqui vai ser igual a plays mais 1, porque eu estou adicionando aqui que eu acabei de fazer mais uma jogada. Maravilha? Então agora, ó, se eu voltar aqui e clicar, e der uma olhada no nosso inspect de novo, né? Vou ver que o first card tá ali, nosso primeiro card. O second card tá ali, certo? Que foi clicado, maravilha. E aí eu vou ter aqui o plays, que é o número de jogadas, que é uma, porque eu fiz apenas uma jogada. Show, maravilha. Aí, só para evitar da gente gerar problemas, né, clicando na mesma carta duas vezes, ou enquanto uma jogada está sendo validada, a gente clicar em outras cartas, vamos fazer uma leve validação aqui, tá? Só para a gente garantir de que o jogo ele não vai crashar. Então, a primeira coisa que eu vou validar aqui é se a pessoa ela tá clicando na mesma carta mais de uma vez. Então, is card already flipped? Então, a carta que você está usando, né, que você está apertando agora, ela já está virada? Se ela já estiver virada, isso quer dizer, né, que eu não deveria estar fazendo nada aqui. Então, vamos criar essa função aqui. Então, function isCard already flipped. Eu vou receber a carta aqui. E aí, basta eu retornar aqui se dentro da minha class list eu tenho o isFlipped, que é a classe que eu adiciono, né, quando eu estou virando a carta. Então, cliquei nessa primeira carta aqui. Se ela já está virada, eu não vou fazer mais nada, né? Eu não quero adicionar mais nenhum comportamento nela. Beleza. Mas eu tenho uma situação também onde eu estou com as duas cartas viradas e eu fico clicando em outras cartas, né? Enquanto o jogo tá ali, tá validando, porque a gente vai colocar um tempo para as cartas virarem, né? Para não ficar um negócio muito rápido. Eu também não quero fazer com que o jogo quebre. Então posso colocar aqui is both cards already flipped. E eu vou criar aqui essa função aqui embaixo. E aí, basicamente, nós vamos checar aqui se o first card é diferente de undefined e o second card também é diferente de undefined. Dessa forma a gente consegue garantir de que esse comportamento aqui embaixo, toda a validação que vai acontecer aqui embaixo, só vai acontecer se a pessoa não clicar na mesma carta duas vezes ou ficar clicando em múltiplas cartas enquanto o jogo está validando se as cartas que ele acabou de validar realmente estão ok. Beleza, agora eu preciso, né, uma vez que eu escolhi uma carta e escolhi outra carta, eu preciso validar se elas são iguais, porque se elas forem iguais, eu preciso permanecer assim, mas eu preciso dar ali como fosse um ponto para o jogador, e caso contrário, eu preciso desvirar essas cartas. Então vamos criar uma variável aqui, que eu vou chamar de isMatch, e aí ela vai ser basicamente ali uma comparação do elemento da primeira carta comparado com o elemento da segunda carta. E aí, se elas forem realmente iguais, o que eu quero fazer aqui? Eu vou adicionar uma variável que eu vou chamar de hits, que seriam acertos, né?
Então, posso fazer hits, vai ser igual a hits mais 1. Vou adicionar um hit. E aí eu quero resetar a jogada. Então, reset play. E aí esse reset play, vamos fazer aqui embaixo. Reset play. Reset play vai ser igual ali, first card. Vai ser igual a undefined. E a second card também. Então, eu não tenho mais nenhuma carta escolhida, né? Estou resetando tudo. Agora, se a pessoa errou, eu vou querer, né, fazer com que essa carta ela desvire e depois eu também vou querer resetar a jogada. E aí, como eu quero fazer com que a carta tenha um efeito ali de desvirar, vamos colocar isso dentro de um set timeout e fazer com que ela dure 1 segundo. E aí aqui vamos criar uma função, que eu vou chamar de unflip cards and reset play. Beleza. Vamos criar então essa variável aqui embaixo, essa função aqui embaixo. Então, unflip cards reset play. Nossa, saiu com L maiúsculo. Vamos corrigir isso aqui. Beleza. Aí aqui vamos pegar a primeira carta. Vamos pegar o class list e vamos remover o isFlipped. E aí nós vamos fazer a mesma coisa com a segunda carta. E aí eu vou chamar o reset play. Legal? Então eu vou remover se a carta não for igual e aí eu desviro ela depois de 1 segundo. Inclusive vou até colocar aqui em cima, ó. Cards cons 1 second. Puxar aqui embaixo. Belezinha. Então, cliquei, não são iguais, elas desviram. Cliquei, não são iguais, desvirou. São iguais, permaneceram. Show de bola! Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte, né? Imagina que eu tô jogando, tô desvirando, tô fazendo as cartinhas, legal. Chega um momento que eu vou desvirar todas as cartas, e aí eu preciso terminar o meu jogo. Então, aqui embaixo dessa função flip card, nós vamos chamar uma outra função que vai ser check end of game. Ou seja, checa se o jogo aí terminou, né? Senão eu vou ficar aqui infinitamente. E aí vamos colocar essa função aqui embaixo mesmo. Function check end of game. E aí como é que eu vou checar se o jogo terminou? Bom, vou criar uma variável aqui que vai me dizer se eu obtive já todas as cartas. E como é que eu sei se eu já obtive todas as cartas? Bom, eu não estou guardando aqui o número de acertos. O número de acertos ele tem que ser igual ao quê? Igual a quantidade de imagens que eu estou usando no meu jogo, certo? Então, se essa igualdade der true, quer dizer que eu já obtive todas as cartas, todas elas já viraram. E se todas elas já viraram, eu posso colocar um set timeout aqui, e aí eu posso colocar ali um finish game. E aí posso chamar aqui 1 seconds, fazer dividido por 2 aqui para ser um pouquinho mais rápido. E aí, que é a nossa última função ali. Finish game, que vai ser a função que vai ser disparada quando o jogo for finalizado. E aí posso colocar parabéns, você ganhou em plays jogadas, que é a quantidade de jogadas que a pessoa fez. Maravilha, então vamos só repassar aqui para garantir de que nós fizemos tudo certinho. Então, primeira coisa, nós mapeamos aqui as imagens que nós temos, só não mapeamos aqui a imagem que representa essa face da carta, que é o front, né? Se chama aqui, ó, front.png. Fora isso, nós colocamos as cartas que nós queremos utilizar no jogo aqui. Aí a primeira coisa que nós fizemos ali foi fazer ali o algoritmo que vai embaralhar essas cartas, e aí para isso nós, primeiro, adicionamos aqui 2 cartas dentro do, vamos chamar de baralho aqui, dentro do nosso baralho, e nós retornamos aqui utilizando uma ordem, um critério aleatório de ordem. E aí esse critério aleatório de ordem basicamente é só um math random menos meio para você dar ali um valor
que vai dar positivo ou negativo, dado que esse math random vai só de 0 até 1. E aí, né, essa comparação é sempre através do valor que você vai dar como resultado, né? Se ele é tipo positivo, se ele é negativo ou se ele é igual. Beleza, dito isso, então ele vai organizar as cartas pra gente. E aí, uma vez que você tem as cartas organizadas, ou seja, um array ali com 12 cartas, todas fora de sequência, você vai pegar o elemento do tabuleiro, e aí nós fizemos aqui um for each para adicionar cada um desses elementos lá na tela. E aí, por conta do CSS, que faz a mágica ali de virar as cartas, né, nós adicionamos uma div, que vai ter esse flip card. Nós poderíamos ter feito por evento também, tá? Não teria problema. Só que aqui fica mais fácil para você já pegar o próprio elemento e já passar aqui para dentro. Você vai ter o card front, que vai representar uma face da carta, e o card back, que vai representar a outra face da carta. E aí, quando a pessoa clica na carta, né, a gente verifica ali se a pessoa não está meio que tentando trapacear, né, clicando 2 vezes na mesma carta, por exemplo, que não representa uma jogada, ou tentando clicar em carta enquanto as que estão desviradas ainda não foram validadas. Adicionamos a classe para ela virar, e aí nós verificamos aqui se a pessoa está jogando a primeira carta ou a segunda. Se for a primeira carta, beleza, a jogada termina aqui, porque a pessoa precisa adicionar outra carta, precisa clicar em outra carta. Se for a segunda carta, a gente adiciona mais uma jogada, porque ele vai terminar essa jogada. E aí nós precisamos verificar se a pessoa ela acertou ou não. Então nós verificamos aqui, né, o conteúdo das duas cartas para ver se eles são iguais, porque o único conteúdo dele vai ser basicamente ali o endereço da imagem. E aí, se for igual, você adiciona ali hits, né, que seria a pontuação para você saber se a pessoa acertou ou não. E reseta a jogada, que nada mais é do que você colocar undefined nas duas. E aí, né, E aí a gente não desvira, né, a carta fica virada ali. Agora, se ela se a pessoa errou, a gente adiciona esse unflip cards, que vai basicamente ali tirar o isFlipped das duas e resetar a jogada. Vale ressaltar também, né, de que aqui a gente tá validando também, né, garantindo de que a pessoa não tá selecionando uma carta que também já foi virada, né? Então é importante ressaltar isso também. E aí, uma vez que a jogada terminou, nós precisamos verificar se a pessoa já terminou o jogo. E aí, para verificar o jogo, né, basicamente ali nós pegamos e verificamos ali se a quantidade de hits, de acertos, foram iguais à quantidade de imagens que a pessoa tem para o jogo. Se a pessoa obteve tudo ali, a gente finaliza o jogo com esse finish game, que nada mais é do que uma mensagem na tela. Beleza, vamos tentar jogar aqui agora, então, o Pikachu e Harold. Beleza, Harold com Harold. Tem agora o Patrick e o Fry. Beleza. O Pikachu estava aqui no começo. Acho que estava aqui. Deve estar aqui. E esse aqui deve estar aqui. Beleza, ganhamos em 10 jogadas. Joguei bem, geralmente eu sou bem ruim em jogo de memória, deu tudo certo. Conseguimos terminar o nosso jogo. Finalizamos assim o nosso jogo da memória, espero que você tenha gostado. Lembrando que na descrição desse vídeo você encontra tanto o artigo para que você possa fazer o jogo passo a passo, assim como também o repositório com o código completo, assim como eu deixei aí para que você possa fazer as customizações, para que você possa ver o código com mais calma e aprender. Se você fizer uma nova versão, não esquece de deixar aí nos comentários para que nós possamos jogar e aprender juntos. Legal? Aqui eu vou deixar um card de um outro jogo que nós fizemos, um jogo da Forca também que ficou muito legal e é feito também só com HTML, CSS e JavaScript. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de acessar as nossas redes sociais, por lá sempre tem muito conteúdo legal sobre tecnologia feito com muito carinho para que você aprenda se divertindo. Legal? Eu sou o professor Diego, espero te ver numa próxima, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!